Priscila Félix Levente é casada com Lázaro Levente há 16 anos. Mãe da Vitória Radassa, de 10 anos, e do Lázaro Júnior, de 5 anos. Pastora por amor, chamado e vocação. Sua formação é pelo Seminário Teológico de Mato Grosso e ministerial pelo Instituto Canzion. Também está em formação, cursando as faculdades de Terapia Ocupacional e acompanhante transtorno do espectro autista. Atualmente, líder representante estadual da Juventude Batista Nacional de Mato Grosso e pastora da IBN Cuiabá, que nasceu em janeiro deste ano de 2025. Conhecida como Pastora Pri, ela crê na simplicidade do Evangelho, nas práticas espirituais e na transformação que uma vida íntegra com Deus pode gerar. Para ela, a igreja vai além do convívio social. É a extensão de que cada lar é uma igreja. Recebam com muito carinho a pastora Priscila Levente. Graça e paz, nossa casa! Meu Deus! Que alegria estar aqui nessa noite mais uma vez. Muito obrigada pelo carinho de sempre. É constrangedor. Quando eu chego aqui, eu fico constrangida com tanta atenção, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta graça de Deus. Muito obrigada. Vocês realmente são diferenciados no amor, na graça. Sabe, quando a gente chega aqui nessa igreja, a gente sente cheiro de família, sente cheiro, sabe, de graça de Deus, de amor. E eu quero louvar a Deus por isso. Sem demoras, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, obrigada. Quero apresentar aqui, estou com a minha sogra hoje, gente. Fica de pé, minha amada. Pastora Leila, mãe do pastor Lázaro, que vai estar pregando aqui amanhã. Obrigada pela companhia. Sempre que possível, a agenda dela é cheia também, ministra de libertação. Deus abençoe a vida dela, sua casa, sua família. Faço parte dessa família abençoada. Obrigada pela sempre companheira guerreira juntas. Pastor Samuel, pastora Marissa, muito obrigada. Mais uma vez, eu não tenho nem palavras. Eu sei que quando eu venho aqui, o Senhor fala primeiro comigo, sabe? Vixe, se eu fosse contar os meus testemunhos da última vez que eu vim aqui, irmãos, tem testemunho. Mas a unção daqui é diferenciada. E é uma unção transformadora. Você está bebendo de uma fonte muito poderosa e verdadeira. A unção que é verdadeira e não falsa, sabe? A unção que transforma, essa é verdadeira. E eu louvo a Deus por ter amigos proféticos que oram. Eu sei que vocês oram, buscam, sabe? Eu sei que tem um novo tempo de Deus chegando para vocês também. E eu me alegro em poder fazer parte disso, como o Senhor disse, de alguma forma. Sempre que possível, trocarmos, sabe, em comunhão, palavras, oração. Isso é muito poderoso e eu me alegro no Senhor por isso. Que Deus abençoe vocês e seu time abençoado de filhos, coisa mais linda. Mas eu quero ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Repita comigo, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Repita comigo, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua
queda. O tema da minha palavra hoje, nesta conferência das famílias fortes, é casa edificada. Casa edificada. Família edificada. Família, um assunto que nos dá muita alegria. É lá dentro de casa que tudo acontece, traz os melhores sorrisos, as melhores experiências, as melhores bênçãos, mas também tira as lágrimas mais quentes. Mas também é esse assunto que é capaz de ferir a alma como ninguém. Família. É por isso que a família está tão bombardeada neste século, neste mundo, porque a família é um projeto de Deus. Isso não é uma frase de efeito. A sua casa, ela é um projeto de Deus. A minha família é um projeto de Deus. E nesse texto que acabamos de ler, é um texto muito pedagógico. Se eu fosse comparar essa história que acabamos de ler, poderia ser contada como a historinha que eu conto lá em casa para o meu filho mais novinho. Lembra da história dos 3 porquinhos? Quem lembra? 3 porquinhos. Cada um construiu a sua. O primeiro porquinho construiu a sua casa de palha. Um belo dia, vem o lobo mau. E soprou, e soprou, e soprou. E a casa dele? A casa caiu. Ele corre para a casa do irmãozinho, que fez uma casa de madeira. E o lobo mau veio. E ele soprou, soprou. E a casa de madeira? E aí os dois, já não tendo mais o que fazer, corre para a casa do irmãozinho sensato, do prudente, que gastou mais tempo fazendo aquela casa. Uma casa de tijolos. E aí o lobo soprou, e soprou, e soprou, mas a casa não caiu. Essa é a casa que é edificada sobre a rocha. Esse texto que acabamos de ler de Mateus capítulo 7, ele nos ensina coisas muito preciosas, características muito especiais que eu e você precisamos aplicar para ter uma casa edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? A pedra angular. Ele é a rocha. Forte. Famílias fortes precisam estar edificadas sobre a rocha. Só é uma família forte quando o seu fundamento é a rocha. Geralmente numa construção não se vê o fundamento. Quando a construção está pronta, quando está tudo bonito, todos os acabamentos já foram colocados ali. E geralmente quando tudo já está pronto, não sei se você já teve essa experiência, mas eu já vi. Quando está tudo pronto, vem a primeira chuva, começam as infiltrações. Quem já viu isso? Começa as goteiras, ou então começa algo anormal sair, algo inesperado. Pode ir buscar, o fundamento foi feito de forma errada. E aí, muitas vezes vai gerar um problema muito grande, porque já foi. O fundamento já foi estabelecido. É a primeira coisa, não adianta colocar um porcelanato bonito por cima, se o fundamento não for de qualidade também, está gastando dinheiro fora. O fundamento precisa ser, de qualidade, precisa ser um fundamento, bases, estrutura
estruturas fortalecidas, bem firmadas sobre Cristo. A minha e a sua casa precisa ter o cheiro de Cristo no fundamento. Fundamento. Ninguém está vendo os fundamentos. Ninguém está vendo. Sabe quem sabe dos fundamentos? Quem construiu. Quem está lá dentro. Quem viu a construção ser feita. Quem viu o tijolo de perto. Está aqui minha sogra. Eu já vi ela construir casas. 2 casas eu já vi ela construir. E ela perto do pedreiro. Ó, quero ver, hein? Ó, pediu material. Confere do caminhão. Vê se é isso mesmo. Sabe? Ó, de olho. Fundamento precisa ter um olhar de cuidado, de zelo. Porque se não for feito isso, vai dar ruim lá na frente, vai dar ruim no acabamento, vai dar ruim na conclusão. E eu gosto da palavra de Filipenses capítulo 1, 6, que diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Toda a construção que tem um bom fundamento, que é Cristo, será concluída para a glória de Deus, até o dia dele voltar. A nossa casa será aperfeiçoada e edificada nele mesmo. Nele mesmo. Jesus precisa ser o firme fundamento das nossas famílias, para sermos famílias fortes, em nome de Jesus. E eu aprendo que a primeira característica de uma casa edificada sobre a rocha, primeiro, ela tem atitudes de prudência e sabedoria. Prudência e sabedoria. O texto vai dizer que quem ouve as palavras do Senhor e pratica, quem ouve e pratica, é como um homem prudente. Cadê os homens de Deus que estão aqui na nossa casa? Dá um glória. Prudência é uma virtude de todo homem, chefe do lar, que é chefe do lar de uma família forte. Prudência, a palavra de Deus está nos ensinando isso aqui nessa noite. Cuidadoso. Geralmente o homem é aquele que cuida da segurança da casa. Geralmente é ele que fecha a casa antes de dormir, não é verdade? Passa lá o olho no portão para não vir ninguém. Dá aquela última vistoria antes de dormir. Guardião do seu lar. Firme, forte, corajoso, prudente. Provérbios 16, 21 vai dizer: o sábio de coração é considerado prudente. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Sabe, meu irmão, não sei você, mas lá em casa, tudo que o Lázaro ensina para os meus filhos, para os nossos filhos, sabe, absorvido, aprendido de primeira. Tudo que ele ensina. Geralmente o pai ensina menos, porque a mãe é mais didática, né? Passa mais tempo com os filhos. Mas eu quero te dizer, homem, papai, homem de Deus que está me ouvindo aqui nessa noite, você que sabe, tem e recebe dessa prudência de Deus e pratica essa prudência, as suas palavras serão de instrução. As suas palavras serão de ensino. O seu ensino será absorvido. O seu ensino será respeitado. O seu ensino será honrado. Prudência. Prudência. Homem prudente. Ele fala e ele pratica. Ele fala e ele dá o exemplo. Ele fala e ele vive. Eu admiro homens que têm esse zelo, da prudência, do cuidado com a sua esposa. Quando percebe que a sua esposa não está bem, prudência. Meu bem, já foi no médico este ano? Estou vendo a sua
vulnerabilidade, farei a minha parte, conselhos. Deus te chamou para ser o cabeça. E as mulheres que estão aqui, que me ouvem nessa noite, deixa o seu esposo ser o cabeça. Deixa ele exercer a sua prudência. Prudência. Sabe por quê? A prudência é dele, mas a sabedoria é nossa. Olha só, o nosso texto, né, da mulher, Provérbios 14:1, todo mundo já sabe. A mulher sábia edifica a sua. A mulher sábia edifica a sua. Então, a prudência e a sabedoria são casadas. Andam juntas. E quando essa família, e quando essa casa entra nesse trilho, entra nesse caminho da prudência e da sabedoria, meu Deus, é uma família forte. É uma casa que Jesus está lá dentro, porque as antenas estão ligadas. O zelo, o cuidado está nos olhos, sabe, do homem, e a sabedoria nos lábios da mulher, na língua. Nos ajuda nisso, Senhor. Provérbios 13:16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Precisamos dessas duas características, que elas sejam mais visíveis, mais palpáveis, mais vivenciadas. Eu preciso disso. Qual mulher aqui não precisa de sabedoria? Eu preciso. Qual homem não precisa de prudência? O Lázaro precisa. Posso contar, pastor? Teve uma DR esses dias lá em casa. Ah, foi federal. Você acha que lá em casa não tem problema? Vou entregar ele aqui, não fala para ele que eu falei. Mas foi uma lição importante, tanto para ele quanto para mim. Ele chegou de viagem, e nós temos um filho de 5 anos, autista, lindo. Irmãos, ele está desenvolvendo, dá glória a Deus por isso. Eu falei na conferência Preciosas, meu Deus, Deus tem feito maravilhas. A palavra profética que eu recebi aqui na conferência Preciosas, meu Deus do céu, foi poderoso. Mas estávamos em casa e eu falei para ele: Lázaro, vou dormir um pouquinho de manhã e você fica de olho no foguete, porque não dá para deixar ele sozinho. E a vovó e o vovô, nós moramos num condomínio, a vovó e o vovô moram na casa alguns metros na frente. E todos os sábados de manhã, eu e ele vamos tomar café com a vovó e o vovô. E nesse dia, neste sábado, eu fui chamada para ministrar num encontro com Deus no sábado de manhã. Por isso eu falei: fica de olho no foguete, tá bom? Tá bom. E ele acordou, irmãos. Acordou. O Lázaro Júnior acorda cedo, 6 horas da manhã ele está de pé. E aí ele acorda e eu dormindo, sono do justo. E aí, o meu esposo foi no banheiro. Ele foi no banheiro e voltou. Por um deslize, o Lázaro Júnior saiu de casa, desceu as escadarias ou pegou um elevador, os anjos que sabem, apertou a cancela da porta de vidro, saiu. Passou-se muitos metros, saiu pelo portão, 5 anos, saiu pelo portão, ninguém viu. E foi lá. Oi, vovô! Vim tomar café da manhã. Estou eu, acordando do meu sono da beleza. O Lázaro fala: o Lázaro Júnior está lá na casa dos meus pais. Ele foi lá, minha irmã acabou de me ligar. Eu falei: Lázaro, não acredito nisso. Eu não acredito que você deixou. Eu falei para você, tola. Eu falei para você. A mulher tola vem, gente, ela vem. Aí o Lázaro falou: amor, eu não vi, foi um deslize, eu não vi. Você acha mesmo que eu fiz isso intencionalmente? Eu falei: eu e você precisamos melhorar. Ele falou: celebra, ele está bem.
Veja as coisas pelo lado bom. E depois disso nós fizemos um alinhamento. Agora a porta fica trancada, fechada e tira a chave. A vovó sempre falou para fazer isso, mas a mãe e o pai não faz. Aí você acha ruim da vovó, a sogra, a mãe falar. Tá aí, ó. Por que não ouve? Prudência, precisa melhorar a prudência e a sabedoria. A minha casa também necessita melhorar. Aí eu falei, eu não vou no encontro com Deus, como que eu vou desse jeito ministrar lá? Deus falou, vai. Celebre pelo livramento e vai. Melhore a prudência e a sabedoria. Aonde ela precisa ser otimizada dentro dos nossos lares. Que o Espírito Santo te revele isso nessa noite. Em nome de Jesus. Repita comigo, a minha casa não vai cair. Diga, a minha casa não vai cair. A segunda característica de uma casa que é edificada sobre a rocha é, ela pratica a palavra. Os moradores dessa casa precisam praticar a palavra. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O fundamento da nossa casa, o fundamento das nossas famílias, precisa ter essa prática viva e operante. Praticar a palavra é um desafio, mas a obediência em praticar a palavra, ela gera frutos eternos, ela gera frutos, especiais, gera salvação, gera virtude, gera exemplo, gera cura divina, gera dons espirituais, praticar a palavra gera poder de Deus para dentro da minha e da sua casa. Fundamento. A prática da palavra precisa ser um firme fundamento. É por isso que Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é um firme fundamento. A fé é um firme fundamento. A palavra de Deus, ela não é uma opção para uma família. Para uma família que de fato colocou Jesus, chamou Jesus lá dentro. Ela é soberana. A palavra de Deus é soberana dentro dos nossos lares. Dentro da minha casa, a palavra de Deus é soberana. É o marido que é o cabeça, a esposa que é auxiliadora. É os filhos que precisam ser educados. É os filhos, que são rebentos. É os filhos que precisam andar no caminho, junto. É a regra de fé e prática. Ela é soberana. Geralmente no casamento são duas pessoas diferentes, vêm de famílias diferentes, conceitos diferentes, e aí começa geralmente aqueles primeiros anos, muita briga. Eu sei que é muita discussão, os primeiros anos, depois vai diminuindo essa curva, calma que tudo vai melhorando, mas se você praticar a palavra, tudo vai ficando melhor. E quando vocês não chegarem a um dominador, a um denominador comum, vai para a palavra. Porque ela vai trazer a direção do que é certo e do que é errado. Você pode ir na mãe, no pastor, na pastora, no líder, na líder, na vovó, no vovô, no vizinho. Vai, ouve conselho. Os meus conceitos de família mudaram, irmãos, nos últimos 5 anos, depois que o meu filho nasceu, mudou, tudo fez assim, Porque muda. Mas quem é a árbitra lá em casa de quem está certo, de Priscila está certa ou errada, ou Lázaro está certo ou errado? A palavra. Para de discutir, vá para a palavra.
Geralmente, quando eu não tenho conselho para dar, porque pode perguntar para o pastor Samuel, para a pastora Maressa, eu já vivenciei experiências, pastora, de eu estar ouvindo um casal e eu falar assim, Deus, eu não tenho o que falar, porque a minha vontade é larga esse homem, a minha vontade é larga esse homem, mas a palavra de Deus diz isso? Não, a palavra de Deus diz para perdoar, que perdoar é melhor. Você pode até, você que foi traído, você tem o respaldo para o divórcio, mas o mesmo texto vai dizer, é melhor perdoar. É melhor perdoar. Até a traição, você tem o respaldo, sabe, para quebrar a aliança, tem. Mas o mesmo texto vai dizer, é melhor perdoar. Você quer fazer o melhor ou o pior? Eu quero fazer o melhor. Eu preciso ensinar a fazer o melhor. O melhor é perdoar. Palavra. Então a minha vontade é larga a mão. Vontade humana, racional, carnal, podre. Mas ela é soberana, ela vai ser o árbitro daquilo, de quem vai vencer o jogo, de quem vai vencer essa guerra, de quem está certo ou errado. Não tem certo ou errado, tem a palavra de Deus. Não tem quem tem razão ou não tem razão, é a palavra de Deus que dá a direção, que cria a base dos princípios. Você e eu estamos em formação de fundamentos e de princípios eternos para as nossas famílias. Principalmente para você, papai e mamãe, que está criando seus filhos pequenos. Deixa eu te falar, a hora é agora. A hora é agora, não vacila. Até os 7 anos eu te peço, em nome de Jesus, não vacila não. Dê o seu melhor. Leia a palavra com seus filhos, ore com eles, mostre o caminho, viva no caminho. Eles vão crescer. E quando eles chegarem a ser velhos, eles não vão se esquecer. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Pastora, mas eu criei o meu filho na igreja e agora ele desviou. Confia naquilo que você ensinou. Confia naquilo que você doutrinou. Confia naquilo que você gerou. Confia. Pratica. E a nossa casa será edificada para a glória de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida de uma forma integral, de uma forma completa. Não é só em determinadas áreas, não. É na vida financeira, é no casamento, é na vida emocional, é na vida espiritual, é em tudo. Coloca a palavra, envolva a palavra de Deus em tudo. Eu tenho procurado fazer isso. Não é fácil. Mas é por isso que eu e você precisamos conhecer esta palavra. Como praticar se não conhecer? Como praticar se não ler, não absorver? Pratique a palavra. Ore com seus filhos. Eu creio nas práticas espirituais, eu ainda creio na oração. Eu creio que a oração de um justo pode, muito em seus efeitos. Eu creio que uma palavra liberada, ela muda o ambiente, sabe, irmãos? Pratique esta palavra, libere palavras sobre a sua casa. Se você não tem palavras para orar, comece a declarar a palavra. Se você não tem palavras, sabe, para dizer, não sei orar, declare a palavra. Lá na minha casa, você vai nas portas, é cheio de versículo. É cheio, para eu não perder de vista as verdades que me norteiam, para eu não perder de vista aquilo que está, os princípios que eu preciso praticar. Não perca de vista a prática da palavra de Deus. Não perca. É muito bom sentir o poder de Deus aqui. É muito bom, sabe, orar aqui, sentir a glória de Deus aqui, é muito bom. É muito bom, soltar a língua estranha aqui é muito bom, mas mais poderoso que isso é você fazer isso lá na sua casa. Praticar os princípios na sua casa.
Você não está vendo os inimigos de lá, é o próximo ponto. Você não está vendo o que está acontecendo lá com os olhos muitas vezes naturais. Pratica lá. Pratica lá. Pratica a palavra. Viva ela de forma integral. Em nome de Jesus. E a terceira característica de uma casa que é edificada sobre a rocha. Terceiro, ela permanece de pé diante dos ataques. Olha o que o texto diz. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Preste atenção num detalhe importante desse texto. A casa que foi edificada sobre a areia e a casa que foi edificada sobre a rocha receberam os mesmos ataques. A casa que foi edificada sobre a areia recebeu vento, chuva, temporal, recebeu. E a casa que foi edificada sobre a rocha também. Então, vamos dizer, vamos concluir que o ataque foi igual. Não teve ataque mais maligno ou menos maligno, mais poderoso ou menos furioso. Não, foi igual. Por isso que eu e você não podemos ficar sabe, potencializando os ataques malignos. Ai, o inimigo está furioso. Meu Deus, eu sou crente, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, por que eu estou passando por essa crise? Meu Deus, parece que eu só faço tudo certo e aquele que está lá no mundo fazendo as coisas erradas, vive melhor do que eu. São pensamentos que passam em muitas casas, que são edificadas sobre a rocha. Passa. O lobo mau chegou nas 3 casas. Deixa eu te falar, o dia mau chega para as 2 casas. Tanto aquela que está firmada na areia, no fundamento fraco, que é a areia, e para aquela que está firmada na forte, que é a rocha. Qual é a intenção de viver esses bombardeios? Talvez muita gente pode perguntar, né? Quem principalmente está meio perdido aí diante das crises familiares, emocionais. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Tem um motivo. Tem um motivo. Jesus, os princípios da palavra vai dizer que a chuva, ela cai para justos e injustos. A chuva, o vento, os rios vieram para as 2. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastora? Diga, por quê? Para revelar o fundamento da casa. O dia mau chega na sua casa para revelar o fundamento. O dia mau vai chegar para revelar o fundamento. O dia mau chega para revelar quem é o marido. O dia mau chega para revelar quem é a esposa. O dia mau chega para ver onde esse casamento está firmado. O dia mau chega para ver como está a criação desses filhos. O dia mau chega para ver como você vai enfrentar uma crise financeira. O dia mau chega para ver como você vai enfrentar uma enfermidade. O dia mau vem para revelar o fundamento. Todos nós vamos passar por essa revelação. Todas as famílias fortes vão passar por esta revelação. Da onde essa casa está fundamentada e firmada. E a minha oração é que tudo isso venha, mas que ela não caia. Ela não vai cair. Ainda dá tempo de restaurar os fundamentos. Ainda dá tempo para tudo, para a construção. Para tudo agora. E vai ver a edificação. Porque quando os ataques malignos vierem,
você pode dormir tranquilo. Eu e você podemos dormir o sono do justo. Eu dormi, meu filho pequeno atravessou a rua. Que perigo, gente. Mas eu posso descansar em Deus. Eu descanso. Aprendi a descansar. É um processo. Não é fácil. Os ataques, os embates. Dentro de uma casa fortalecida sobre a rocha, essa casa também, ela enfrenta opressões malignas. Ela enfrenta sim. Sabe, pastor Samuel, pastora Maressa, eu nunca enfrentei algumas coisas que eu tenho enfrentado agora. Esse negócio de igreja é cabuloso. No mundo espiritual, isso aí é perigoso para quem está fraco, com firme fundamento fraco. Um dia num discipulado com a pastora que tem, sabe, cuidado do meu coração, ela me ensinando princípios novos de guerra espiritual. Porque eu sei, muita coisa a gente sabe, né? Aprendeu, batalhando, guerreando, o sangue de Jesus tem poder, e vai e cobre a armadura de Deus, e vai e fecha território. Faz parte do nosso aprendizado. Mas eu falei, pastora, tem coisas que eu não estou entendendo. Minha família está sendo atacada. Falou, o seu bem mais precioso muitas vezes será atacado nesse início de caminhada. Vai ser atacado. Aquela área forte, o inimigo vai passar lá para tentar bombardear. E aí sabe o que você vai fazer? Soltar as armas no chão, porque agora não é hora de arrazoar. Que estratégia, eu não conhecia isso, porque para mim, vamos lutar, e o sangue de Jesus tem poder, e vai, vença na adoração. Olha os conselhos lindos, simples, mas muito pontuais e diretivos. Vença na adoração, vença no silêncio. Vença. A mulher ganha o marido calada. A mulher precisa muitas vezes se calar mais. E não é para te, sabe, para te pôr para baixo. Ai, meu emocional vai cair. Não vai, obedeça a palavra. Você não vai cair em depressão por obedecer a palavra. Você não vai cair em desespero de alma por obedecer a palavra. Não vai. Vamos para a palavra. Não minta para o seu esposo. Não minta para o seu esposo. Para a esposa, para o esposo, não minta. Mas vai dar ruim. Deixa dar ruim. Obedeça fielmente até o fim, que o inimigo não vai achar vez para entrar. A casa que é edificada sobre a rocha, o inimigo não pode derrubar. A minha palavra vai dizer, a sua Bíblia também vai dizer, que Ele vai enviar ordem, Ele vai dar ordem aos seus anjos, para nos livrar de todo laço, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. A sua verdade, ela é um escudo e broquel. Não temerás o pavor noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eu e você não seremos atingidos. Não seremos atingidas, não. Nós precisamos de um posicionamento mais expressivo diante dessas verdades. A nossa casa está sendo visitada hoje pelo firme fundamento. Ainda dá tempo, fique com esta palavra, ainda dá tempo de consertar os fundamentos. Ele, Cristo, é o firme fundamento. Nenhum mal nos sucederá,
nem praga alguma chegará à nossa tenda. Tenda está falando de casa, está falando de família. Mal nenhum vai chegar lá. Pode até soprar o vento, vir as bordoadas, chegar o dia mau, mas não vai derrubar. Que o Senhor te dê uma ótica de sabedoria, mulher. Que o Senhor te dê uma ótica de prudência, marido de Deus, homem de Deus, guardião do seu lar. Sabe, para começar a mexer nas estruturas. Porque quando a gente de fato quer viver um tempo de restauração, para ser uma família forte, fortalecida no Senhor, na força do seu poder, vai mexer com as estruturas. E deixa eu te, sabe, dar esta palavra, aguenta firme. Aguenta firme. Fica firme. Há umas semanas atrás eu estava aconselhando um casal, essa mesma situação que eu deu vontade de falar, meu Deus do céu, vai embora. E eu falei, Deus, e o Lázaro, e eu quietinha em espírito de oração, sabe, a mulher ali intercedendo, orando, e ele com palavras muito cuidadosas. A mulher saiu de casa, foi para outra cidade. E eu conversando com ela, devagarzinho, pastora Leila também, devagarzinho, conversando com ela. E um dia o esposo me manda uma mensagem, pastor, eu estou em desespero. Eu falei, olha só, você errou. Aí eu também perdi minha paciência. Porque daí eu comecei a falar, no dia da crise, ó, mas nesse dia, você errou. Agora está na hora de você ir para o joelho. Você quer que ela volte? Começa a orar. Para de falar com ela. Para de encher o saco. Você traiu, enganou, machucou. Sossega aí. Vai falar com Deus. Vai pedir um milagre que eu, pastor Lázaro e pastora Leila está aqui intercedendo por vocês também. Eu acredito nesse casamento. Mas vai tomar posição também. Não adianta você ficar vindo falar para mim e falar com ela, pastora. Não vou fazer isso também. Vou orar por ela, vou dar a direção e Deus vai fazer. Descansa. Irmãos, ela começou até a procurar apartamento lá já. Eu não sei o que aconteceu, deu uns rolos lá. Ela brigou com os parentes da cidade que tinha lá. Decidiu voltar. Voltaram. Milagre, irmão. Vou falar para você, milagre. Tem coisa que só Deus pode fazer. Lá na sua casa tem algo que só Deus pode fazer. Ele faz. Perdão, só o Espírito Santo pode convencer. Respeito, só o Espírito Santo pode restaurar. Atenção, olho no olho, só o Espírito Santo pode gerar. Sabe? Princípios valorosos que a nossa casa e a nossa família precisam passar. Eu quero orar pela sua casa hoje. Debaixo desta palavra de prudência, de sabedoria, sabe, desses princípios poderosos que precisam ser praticados com mais zelo na nossa família. Oramos para que o sangue de Jesus passe mais uma vez sobre os umbrais da nossa casa, para que o inimigo não entre, não ache vez e não ache lugar. Feche os seus olhos. Como está os fundamentos? A minha pergunta para esse início de conferência, com muita honra e alegria, eu inicio a pregação desta conferência, mas também quero trazer esta palavra de realidade, sabe? Como estão os fundamentos? Como estão as bases do lar? Como estão os princípios e os valores? Feche os seus olhos. De uma forma muito, sabe, de uma forma muito sincera, fale com o Senhor agora. De uma forma muito
verdadeira. Fale com o Senhor agora. Aos casados que estão aqui, você sabe aquilo que é capaz de machucar o seu esposo? Você sabe aquilo que é capaz de machucar a sua esposa? Quais são os princípios e valores que você tem construído como casal? Isso vai refletir na vida dos filhos, isso vai refletir na vida financeira, na vida emocional, nos relacionamentos que vocês vão construir lá fora de casa. Isso vai refletir na igreja. Isso vai refletir no comportamento de como você é com as pessoas ao seu redor. Como temos tratado aqueles que estão ao nosso redor. Princípios, valores que fazem parte de fundamentos. Talvez a crise chegou, o dia mau chegou. E eu quero garantir isso pelo poder da palavra de Deus. Isso não veio para acabar com a sua casa. Isso não veio para derrubar a sua casa. Isso veio para revelar o fundamento. Se o fundamento precisa ser fortalecido, peça para Jesus agora. Que a pessoa de Jesus venha a ser mais visível nas nossas famílias. Que a pessoa de Jesus venha a ser, mais vivida. Ele é manso e humilde. Ele é puro de coração. Ele é amável. Ele é bondoso. Ele é generoso. Ele é paciente. Ele é benigno. Vai falando com o Senhor agora. Talvez a casa precisa ser restaurada, o altar de adoração precisa ser restaurado. Sabe, as estratégias malignas contra a sua família são reais, elas são. Mas eu quero te dizer, se importe mais em viver a palavra, porque é ela que vai te proteger do dia mau. Sabe, chega de sapatear, chega de perder tempo com aquilo que não existe. Não. Viva a palavra em obediência, que os princípios praticados vão te guardar no dia mau. Eu aprendi que as minhas guerras, elas são espirituais e não humanas. E que as armas que nós temos, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas.